Boa tarde a todos e para quem nos vê através do vídeo, bom dia, boa noite, até boa tarde. Nós vamos começar agora uma videoconferência com o ex-ministro Eduardo Guardia e é muito difícil, digamos, começar a falar sobre o ex-ministro, porque afinal de contas ele já ocupou inúmeros cargos na estrutura pública, já foi secretário da Fazenda do Governo do Estado, já foi ministro, já foi secretário nacional dos Ministérios da Fazenda e do Planejamento, e também foi diretor da B3, na época em que trabalhou no setor privado, ensanduichado entre algumas gestões aí na área pública. Hoje, o ministro Guardia é sócio do BTG e também presidente da área de gestão de recursos do banco. E, para mim, particularmente, é bastante difícil chamá-lo de senhor e de ministro, depois que nós fizemos um debate com o Ilan Goldfein, no qual o Ilan chamava o ministro de Edu o tempo todo, e eu acabei pegando esse hábito. Portanto, eu queria, sem mais delongas, passar a palavra para o Edu, nosso querido ministro Eduardo Guardia, para que ele falasse um pouco sobre as suas impressões sobre o momento atual. Boa tarde, Edu. Boa tarde, ministro Guardia. Vamos começar com uma introdução sobre o cenário e depois nós fazemos o início do nosso debate com a participação dos nossos debatedores convidados e também com perguntas da plateia. Vamos lá. Boa tarde, Aloysio. Boa tarde a todos que estão aqui nos ouvindo. Em primeiro lugar, agradecer muito pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje, de ter essa conversa, nesse momento tão difícil, que exige muita serenidade, muito bom senso e muito foco para que a gente possa resolver os problemas difíceis que nós temos pela frente. Eu vou usar essa minha introdução para destacar alguns pontos que eu julgo importantes com relação ao momento atual, com relação ao tipo de reação que nós vimos nos principais países desenvolvidos e no Brasil, e também gostaria de terminar essa minha breve introdução elencando algumas das preocupações que eu tenho nesse momento. São várias, mas vamos lá. Em primeiro lugar, é muito difícil, vamos ser honestos, ter grandes convicções sobre o que pode acontecer. Nós estamos vivendo um grau de incerteza muito grande, uma crise sem precedentes, que não tem uma origem num desequilíbrio financeiro, como todos nós sabemos, e foi uma crise que eu acho que na primeira etapa, que espero que a gente tenha superado, foi uma etapa de um pânico generalizado nos mercados financeiros, com uma volatilidade em níveis muito acentuados, e espero estar correto de que essa fase dessa enorme instabilidade dos mercados tenha ficado para trás e agora nós vamos começar, talvez, propriamente a digerir e entender a extensão dessa crise. Então, eu acho que a próxima etapa, passando, e mais uma vez espero que eu esteja correto, essa fase de pânico dos mercados financeiros, eu acredito que nós vamos começar a discutir com mais propriedade a extensão dessa crise e os efeitos econômicos dessa crise. E, evidentemente, que isso tudo vai depender do comportamento, da evolução deste vírus nos diversos países e, evidente, do tipo de, em função dessa evolução, do tipo de reação que os diversos países vão tomar e, particularmente, no que diz respeito às medidas de isolamento social. Então, isso que vai dar, no meu entendimento, a intensidade, a extensão dessa grave crise que nós estamos vivendo. Dada a sua natureza, eu acho que a gente não estaria errando em dizer que deve ser uma crise que tem o fim aqui, mas vai depender, o fim dessa crise, da evolução do vírus que nós conhecemos pouco. E neste momento, a extensão das medidas de isolamento é que vai determinar o quão profundo será o impacto econômico
de tudo isso que nós estamos vivendo. O impacto já, se ela parasse hoje, ele já é um impacto relevante. Se parasse nas próximas semanas, que é o que está aí no nosso horizonte, a gente já está falando numa contração da economia mundial bastante relevante para esse ano, para a economia brasileira, uma China talvez crescendo em torno de 1% ao ano. Então, é de fato uma situação dramática e cuja extensão a gente ainda não tem claro, por conta que vai depender do prolongamento ou não do comportamento desse vírus e de que maneira esses ciclos vão se suavizando e as curvas de contágio vão reduzindo. Então, esse é a dificuldade, é algo que a gente não conhece, é novo, então nós estamos lidando com algo bastante incerto. Neste momento, e aqui me permitam apenas um comentário com o meu chapéu de investidor, dado esse grau de incerteza, o fundamental, no meu entendimento, nessa fase é a proteção de capital. Então, eu acho que é um momento em que, pelo menos o meu apetite a risco é zero, e nós temos que ter uma estratégia de proteção de capital, de preservação de liquidez, até para poder aproveitar as oportunidades que virão, com certeza, no futuro. Então, esse é o primeiro momento, é um grau de incerteza ainda muito elevado e uma dificuldade de fazer previsões consistentes sobre o tamanho da queda da economia e o tamanho do aumento do desemprego, mas não temos dúvidas que é essa discussão que nós vamos ter a partir de agora. A crise foi inusitada, sem precedentes, também como foi a resposta dos principais países. Então, se nós olharmos a resposta do G20 em conjunto, nós estamos falando de uma injeção de liquidez desses países da ordem de 5 trilhões de reais. Então, é uma reação também à altura da situação que nós estamos vivendo e sem precedentes, e com a velocidade também muito rápida, superando, sem dúvida nenhuma, o que foi a reação dos países do G20 no momento da crise de 2008, 2009. Então, e outro traço que eu acho que é fundamental e importante da reação desses países, que é uma ação coordenada entre Banco Central e orçamento fiscal, porque a crise exige esse tipo de medida e falarei sobre isso a seguir. Então, um grau de incerteza ainda muito grande, uma reação proporcional ao desafio que está sendo colocado por essa grave crise. Como é que eu vejo o Brasil e a nossa reação neste contexto? Acho que, infelizmente, é importante que a gente reconheça que eu acho que a gente demorou um pouco para cair a ficha, para que a gente tenha respostas na velocidade que a crise exige. Hoje, quando eu olho todas as medidas anunciadas pelo Banco Central e pelo Tesouro Nacional, não tenho dúvida que as medidas estão na direção correta. Eu acho que, como um primeiro bloco de medidas, o tamanho do que está sendo proposto também é relevante. Nós estamos falando, entre ações do Banco Central e ações do orçamento fiscal, algo em torno de 10% do PIB, é muito relevante. Então, agora, o que mais me preocupa não é se o pacote de medidas é grande ou não é grande. Eu acho que nós podemos aprofundar isso aqui mais no nosso debate, mas é que isso efetivamente chegue na ponta. Então, as preocupações de curto prazo, por um lado, que as medidas de liquidez permitam, através do Banco Central, que permitam que o sistema de crédito volte a funcionar, que o crédito chegue em quem precisa na pequena e média empresa, e do lado do orçamento fiscal, que as medidas de preservação da renda, sobretudo da população mais carente, essas medidas cheguem na ponta. Então não basta boas intenções e um anúncio de um pacote de medidas de 10% do PIB, mas é fundamental o monitoramento dessas medidas, tanto no âmbito do Banco Central quanto no âmbito do orçamento fiscal. Infelizmente, e aí eu encaminho para preocupações que eu tenho nesse momento, nós entramos nessa crise numa situação fiscal muito fragilizada, como todos nós sabemos, e com uma economia ensaiando
um processo de recuperação, mas com uma situação fiscal muito frágil. Então, nós não podemos cometer os erros que o país cometeu na resposta da crise de 2008, que foi responder à situação de crise com um aumento permanente do gasto público. Isso seria um erro brutal. Então, as medidas precisam ser temporárias. Então, esse é um dos temas fundamentais. Ninguém questiona a necessidade de uma combinação de ações do lado do Banco Central e do lado do Tesouro Nacional através do orçamento fiscal, com medidas que visem assegurar a renda da população mais carente, que assegurar o crédito à pequena e média empresa, como foi feito agora de uma maneira... nós nunca tivemos essa iniciativa no país antes, com crédito concedido à pequena e média empresa, 85% do risco vai ser absorvido pelo Tesouro Nacional, e é uma medida correta para esse movimento. Então, nós temos medidas do orçamento fiscal para assegurar a renda da população mais carente, que não está hoje protegida pela nossa rede de proteção social, medidas visando assegurar o crédito à pequena e média empresa, com o risco do Tesouro, porque sem o Tesouro absorver parte do risco, infelizmente esse dinheiro, mesmo que o Banco Central disponibilizasse a liquidez, não chegaria na ponta, então a medida está correta, além das medidas, evidentemente, na área da saúde, que exigem uma flexibilização total do lado fiscal para que o que precisa ser feito seja feito nesse momento, desde que seja temporário. E eu coloco isso com muita ênfase, porque, infelizmente, a gente tem visto no Congresso, em alguns momentos, decisões que podem levar a um aumento do gasto em bases permanentes. Por exemplo, quando o Congresso recentemente derrubou o veto do presidente da República sobre o BPC, e nós vimos como isso teve um impacto nos mercados financeiros, porque isso fragiliza a nossa situação fiscal de longo prazo. Então, é um momento em que a gente tem que sim olhar para agir rápido, e aqui eu estou vendo essa discussão na mídia hoje, se deve ser, precisa de PEC ou não precisa de PEC, como é que vai financiar o gasto. Só tem um jeito de financiar o gasto para um governo que está em déficit primário, que é emitindo dívida pública. Então, infelizmente, é isso que nós temos que fazer, e é isso que nós faremos se nós quisermos atender a população. Não tem outra forma, não vamos perder tempo discutindo como é que nós vamos financiar essa despesa adicional. O que nós temos é que assegurar as condições para que no futuro a gente minimize o impacto sobre a economia e sobre a sociedade dessa expansão fiscal que será feita nesse momento. Então, a resposta até o momento me parece adequada, acho que tem problemas de execução, vamos deixar isso para perguntas e respostas, eu detalho um pouco mais, mas a velocidade, a efetividade das ações é o que é o mais importante nesse momento. Como um último comentário, antes de abrir para as perguntas, eu acho que, dada a situação que nós estamos vivendo, é fundamental uma postura da sociedade como um todo de criar uma rede de solidariedade para que quem pode contribuir, possa ajudar ao país a superar essa grave dificuldade. Então, eu acho que nós temos uma responsabilidade muito grande nesse processo. Não é só uma resposta que deve vir do governo, é importante a gente falar isso, e eu acho que cabe aos indivíduos, às empresas, de quem pode contribuir, deve, e é muito importante que contribua. Então, nós do BTG Pactual, desde o início da crise, a gente vem amparando o Hospital das Clínicas, doando materiais para que os profissionais de saúde possam trabalhar e para que possam prestar o melhor serviço à população. E no dia de hoje nós anunciamos uma doação do BTG Pactual e de seus sócios, então todos os sócios, nós todos estamos participando desse processo, com uma doação de 50 milhões de reais para apoio aos profissionais de saúde, apoio aos hospitais para ampliação do número de leitos, para suporte à população mais vulnerável e também para fomentar os testes em larga escala, que a gente acha que isso tem um efeito muito importante nesse momento. Então, é um momento de nós olharmos
monitorarmos o Congresso, o Executivo, para que a gente tenha certeza de que as medidas sejam de caráter efetivamente temporário, cobrar as respostas rápidas e, ao mesmo tempo, ajudar dentro da possibilidade de cada um de nós para que a gente possa vencer esse período tão complicado. Mas o fundamental, no meu entendimento, é que a gente consiga ter bom senso, mantenha serenidade e foco para fazer o que precisa ser feito. Com isso, Aloysio, eu volto a palavra a você e estou à disposição para qualquer pergunta. Bom, antes de começar o debate, então, gostaria de agradecer primeiro a Átimo do Arnold Correia, a sessão da nossa plataforma para poder fazer esse debate virtual, também nossos patrocinadores, a Adobe, que é uma das maiores desenvolvedoras de programas de computadores do mundo, com ferramentas de experiência para o cliente, mundialmente conhecida pelo software Photoshop, a Bencorp do CEO Luiz Chicane, a Adobe, que é representada aqui nesse debate pelo CEO Federico Grosso, a Bencorp do CEO Luiz Chicane, que é uma das principais empresas do setor de gestão de programas de saúde do país, com forte atuação em todo o território nacional, que também engloba a Clube Saúde, um clube completo de benefícios em saúde e bem-estar voltado para a família, a Intervalor, representada pelo seu CEO Luiz Carlos Bento, com mais de 2 décadas de atuação no mercado brasileiro. A Intervalor é uma das principais empresas de relacionamento e serviços financeiros do Brasil. Também agradecemos a Simpress, representada por seu CEO Vitório Danese, que é líder em outsourcing de impressão PC e celulares no Brasil, mais de 2.000 funcionários em 10 filiais. Por fim, a Solstic, do seu CEO Flávio Batel, que é especializado em fusões, aquisições e estruturação operacional de empresas com foco na melhoria de performances. Eu queria abrir, então, o debate, Edu, falando o seguinte: se a crise tivesse ocorrido em 2018, você estaria sentado na cadeira que hoje é de Paulo Guedes. O governo Temer teria agido de forma diferente dado o governo Bolsonaro? Eu acho que num ponto sim, Aloysio, e não só no momento de crise, mas nós ao longo de todo o governo do presidente Temer, a gente sempre teve uma preocupação muito grande em ter uma boa articulação com o Congresso Nacional, porque não dá para ter, não vamos ter ilusão, a gente precisa do Congresso para aprovar as medidas que o país exige. E também nesse momento de crise, eu acho que a capacidade de articulação com o Congresso Nacional para poder dar rapidez, celeridade às ações é fundamental. Então precisa de muita conversa. Eu estou vendo hoje ainda comentários do Executivo, do Legislativo, onde eu acho que poderia haver mais entrosamento para que as coisas andassem de maneira mais rápida, que se combinasse o que vai ser feito, quando e de que forma. Então, lembre a greve dos caminhoneiros que a gente vivenciou. Evidentemente que eu não quero comparar a complexidade da situação de hoje com o que nós vivemos na greve de caminhoneiros, mas que também foi muito difícil. Nós fizemos a greve foi em 10 dias. Em 10 dias a gente tinha executado uma série de medidas para tentar mitigar os impactos negativos. Então, o que eu acho que o governo do presidente Temer, e se tivesse lá, eu estaria trabalhando, era para ter um pouco mais para ter mais rapidez, mais articulação com o Congresso Nacional, para que as ações chegassem na ponta de maneira rápida. Então, os anúncios foram bem feitos, a linha do Tesouro está na direção correta, o que o Banco Central anunciou das letras financeiras garantidas está na direção correta, mas o efeito prático ainda não ocorreu, a gente está demorando na execução. Então, eu acho que este é o tema fundamental. E eu também, eu faria uma coisa diferente, mesmo que a gente discuta o orçamento paralelo, e me parece uma ideia que pode ser interessante, eu não deixaria de agir imediatamente usando os créditos extraordinários financiados por emissão de dívida, que é um instrumento que a gente tem para fazer já. Então não vamos ficar discutindo o ideal, vamos dar respostas imediatas, porque a gente tem os instrumentos para dar esse tipo de resposta. E gosto da articulação que eu tenho visto entre o Tesouro Nacional e o Banco Central,
coisa que, aliás, a gente também fazia bem na época do presidente Temer. Então, isso precisa ser muito preservado como essa ação conjunta do Tesouro com o Banco Central e BNDES e Caixa para assegurar o capital de giro das empresas. Bom, na época, o secretário do Tesouro, se não me engano, era o mesmo, né? Você está falando da mesma pessoa, era do Mansueto, né? Exatamente. Aliás, merece todo o nosso respeito e grandes elogios a um profissional da melhor qualidade. Como ministro da Fazenda, várias das notas que estão em circulação levam a sua assinatura. Então, a minha pergunta é, o governo, você que tem o seu nome circulando por aí na mão das pessoas, literalmente, como é que você vê uma possível emissão exagerada de papel moeda? Veja, o financiamento dessa expansão fiscal, ela vai se dar por emissão de dívida pública. Então, esse será o instrumento. Infelizmente, a dívida pública, que já é alta no caso brasileiro, ela vai aumentar ainda mais. Lembre que hoje, o governo tem déficit primário, já vem carregando déficit primário há vários anos, e esse déficit primário vai aumentar ainda mais. Significa que é um governo que, antes de entrar nessa crise, já emitia dívida para financiar as suas despesas correntes. Isso será acentuado. Então, o problema aqui não é de emissão de moeda, é um problema de emissão de dívida. Isso será financiado com um brutal aumento de endividamento, e isso terá que ser pago no futuro. Por isso que é fundamental que, em paralelo às discussões sobre as medidas que são necessárias para combater a crise, o país também discuta as medidas, e elas já estão no Congresso Nacional, que vão permitir a melhora da situação fiscal a médio e longo prazo. Eu me refiro particularmente à PEC emergencial, que vai dar ao governo, nas 3 esferas, instrumentos para o corte e o controle da despesa pública a partir do próximo ano, porque isso será inevitável, já era inevitável hoje, com a expansão fiscal que vai ser feita em 2020, esse problema fica ainda mais agravado e, portanto, a urgência dessas reformas é maior ainda. Então, este ponto não pode ser deixado de lado. Entendemos a gravidade, entendemos a necessidade da resposta através do orçamento fiscal, mas não podemos deixar de avançar na capacidade de fornecer os instrumentos para as 3 esferas de governo poderem controlar a despesa a partir do próximo ano. Eu vou abrir agora para os debatedores convidados. O primeiro deles é o CEO da Adobe, Federico Grosso. Fed, você está na linha? Olá, Luísa, tudo bom? Está me ouvindo bem? Tudo bom, ótimo. Fantástico. Bom, muito obrigado pelo convite, é um prazer falar com o ministro. Eu tenho 2 perguntas, uma mais de curto prazo e uma mais a ver com longo prazo. A primeira pergunta é, falando com empreendedores, principalmente que têm média e pequenas empresas, eu sinto uma grande preocupação em relação a acesso a linhas de créditos, principalmente com bancos privados, que não estejam com juros extremamente altos. Então, a minha primeira pergunta em relação a esse fenômeno é se isso é parte de uma histeria inicial e talvez vai se ajustando nos próximos meses, ou se essa tendência de acesso a um crédito, entre aspas, caro, vai continuar. E no longo prazo, vindo um pouco a questão da dívida e como resolver essa, existe uma possibilidade, ou faz sentido pensar em algumas privatizações das estatais para contornar, em parte, o problema? Frederico, 2 excelentes perguntas, obrigado. Vamos começar com a primeira. Eu acho que o problema imediato, Frederico, além do custo do crédito, é a disponibilidade do crédito, porque neste momento de crise, de incertezas, a gente não sabe quanto tempo isso pode durar, qual vai ser a extensão desta crise, o seu impacto nos diversos setores.
mesmo que exista liquidez nos mercados financeiros, não necessariamente a liquidez vai se traduzir em crédito na ponta, porque existe uma percepção de risco muito elevado. Então, esta linha com risco do Tesouro é fundamental para que a gente possa destravar o processo de crédito, sobretudo para a pequena e média empresa. Então, o acerto dessa decisão de transferir 85% do risco para o Tesouro Nacional é fundamental. Então, ela foi anunciada por 2 meses, esperamos que ao longo desses 2 meses as medidas de isolamento social começam a ser flexibilizadas e aí o sistema de crédito volta a funcionar com mais normalidade. Então, na largada, e lembrando, esta crise, esta linha de crédito não pode se cobrar spread, então ela vai ter um custo baixo na ponta. Então, eu acho esse um mecanismo, uma resposta adequada de curto prazo. O governo sinalizou 20 bilhões no primeiro mês, 20 bilhões no segundo. O instrumento é esse. Se for necessário aumentar, eu acho que não teria problema em aumentar essa linha. O segundo, que é o que mais me preocupa, é como é que nós vamos lidar com o endividamento de longo prazo num país que já entra nesta crise com uma dívida bruta perto de 80% do PIB, um pouco abaixo de 80% do PIB, e que vai aumentar bem mais em função da expansão fiscal. Aí, eu acho que privatização, eu acho que elas são importantes, em algumas delas a gente tem que fazer, como por exemplo a Eletrobras, porque se não fizer vai faltar energia e o país não pode crescer, porque a empresa precisa ser capitalizada, mas eu acho que mais do que a importância de privatização, e no caso da Eletrobras não é por uma razão fiscal, é fundamental a gente atacar a essência do problema, que é a expansão do gasto público. Então, além da reforma da Previdência, a gente tem que assegurar que os estados também possam aprovar a reforma da Previdência em todos os governos estaduais e permitir que o setor público tenha instrumentos para controlar a despesa pública, porque o nosso problema está no crescimento da despesa. É um país que já tem uma carga tributária mais alta, eu acho que é um erro tentar resolver a situação fiscal com aumento de carga tributária. Então, o que tem que focar é na redução da despesa ao longo do tempo, por isso que eu estou insistindo na questão, por exemplo, da PEC emergencial, que vai dar instrumentos para o setor público para cortar despesa pública. Então, esta é a questão central, é como que a gente corta a despesa pública, a despesa pública permanente. Essa a gente tem que começar a cortar sempre. A emergencial nós vamos fazer porque tem que fazer. Então, eu acho que a questão central está na despesa. Privatização, sim, ajuda, mas o fundamental é controlar a despesa. Bom, agora a pergunta do CEO da Bencoop, Luiz Chicani. Chicani, por favor. Obrigado, Luiz. Parabéns aí pela iniciativa. Obrigado, ministro. Eu tenho 2 perguntas também. Uma inicialmente, parabéns pela doação, assim como outras empresas vêm fazendo. E hoje o Valor também cita uma fala do Fersen, presidente da GP, que o mundo sairá mais higiênico, mais solidário, mais digital, ou seja, um mundo melhor. Minha pergunta é, como fazer para que depois dessa pandemia os empresários mantenham esse olhar sobre outros problemas sociais monstruosos, toda a parte de saneamento e outras questões, e que não seja só nesse momento em que está se perdendo caixa. E uma segunda pergunta, um pouco mais de curto prazo, pegando a sua experiência como ex-presidente da B3, como, não especulativamente, mas como ter um olhar técnico sobre oportunidades de investimento na Bolsa que sofreu tanto, na Bolsa brasileira. Obrigado. Ok, Luiz, vamos... Edu, só queria fazer um comentário antes. Sim, pois não. Só um comentário, que é o seguinte, sobre essa questão do saneamento, eu sugiro fortemente que as pessoas vejam na Netflix o documentário do Bill Gates falando sobre o tema. É bastante oportuno e muito interessante. Vamos então pegar o gancho do saneamento, Aloysio e Luiz, porque esse é um tema
que nós estamos devendo de maneira vergonhosa. Então, o acesso à população a serviço de saneamento no Brasil é inaceitável. Então, nós temos metade da população sem acesso adequado a serviço de saneamento. A gente não pode conviver com isso. O modelo de investimento em saneamento através das empresas públicas não deu certo. Isso a realidade está dizendo, porque é o que nós estamos vendo hoje no país de maneira gritante. O que tem no Congresso hoje, que aliás já tem desde a nossa época, isso a gente preparou esse projeto no período do presidente Temer, era permitir, criar as condições para que o setor privado possa também investir no setor de saneamento. Eu acho que essa é a resposta que a gente tem que dar como sociedade. É uma questão de saúde pública, é uma questão de respeito às pessoas e também uma questão econômica que vai gerar oportunidades de investimento relevante. Então, eu acho que tentando responder a sua pergunta de maneira mais ampla, Luiz, a gente todo esse conjunto de reformas que estão, os projetos estão no Congresso Nacional, tem vários temas relevantes, tem na área de saneamento, tem na área de melhorar a lei de recuperação judicial das empresas, tem a lei de telecomunicações, tem vários temas importantes que a gente precisa para ter uma sociedade mais eficiente, mais aumentar a nossa capacidade de crescimento. E não vamos ter ilusão, o setor público, com as restrições que a gente tem hoje, ele não vai conseguir ser o indutor do crescimento econômico. Então, para que a gente possa atender as demandas da população que você está colocando, tua preocupação é legítima e correta, isso tem que ser feito através de uma maior eficiência da nossa economia, de uma abertura comercial, tudo que contribui para uma economia mais eficiente, para que a gente possa ter um potencial de crescimento maior. É evidente que isso não é mais uma discussão de curtíssimo prazo. O curtíssimo prazo é lidar com essa crise que nós estamos enfrentando, mas essa agenda que a gente tinha não pode ser perdida. E vamos lembrar também, enfatizar que a nossa capacidade de reação também fica mais limitada em função da nossa situação fiscal. Então, não vamos pagar essa conta no futuro, não tenham dúvida disso. A conta virá no futuro e será uma conta alta, porque a gente já tinha um problema fiscal que vai se agravar no futuro em função dessa expansão. Então, o avanço nas demais áreas, de ter um sistema tributário mais equilibrado, mais justo, mais eficiente, um sistema de saneamento que funcione, um marco regulatório para investimento adequado, é isso que vai permitir a gente dar as respostas adequadas para a nossa sociedade. Sem isso, são os mesmos problemas que a gente tinha, que está tentando enfrentar desde da nossa crise de 2014 e 2015, que tem na sua origem um brutal desequilíbrio fiscal que nós todos sabemos a história. Então, eu acho que esse é o tema fundamental. Os problemas sociais, para serem resolvidos de maneira adequada, precisam ser acompanhados dessa modernização da economia e para abertura para criar as condições para ter um aumento do investimento privado numa economia melhor regulamentada, mais aberta e mais eficiente. Essa é, para mim, a questão fundamental e o desafio que nós temos. Olhando a Bolsa, e aí, vamos lá, a Bolsa, no início do ano estava em torno de 118 mil pontos, chegou lá um pouco antes dessa crise, 119, caiu para 61 mil pontos e agora está em torno de 71 mil pontos. A gente pode dizer, bom, é um bom momento de entrada na Bolsa? É uma pergunta difícil. Eu diria o seguinte, a Bolsa sugere que a Bolsa não está cara, mas as coisas ainda podem piorar. Como eu falei no início, a gente tem um grau de incerteza muito grande e é muito difícil você acertar o fundo do poço para começar a investir. Então, a minha recomendação neste momento seria, como eu falei, preservação do capital, cautela, e eu acho que a gente terá momentos para conseguir capturar valor em bolsa, porque existem boas empresas no Brasil, as empresas estão aqui, nós vamos superar essa crise, tem várias empresas que têm um valuation adequado, bom, interessante nesse momento. Agora, o investidor precisa saber qual é o seu horizonte de tempo. Então, se você tem disponibilidade de recursos, está pensando em investimento de longo prazo, pode ser
a gente vai, vamos colocar dessa maneira, não tenha pressa, as oportunidades estarão aqui e a gente precisa ter um pouco mais de clareza do que vem pela frente. Como eu falei, agora a gente vai começar a discutir os aspectos econômicos e vamos entender melhor a extensão dessa crise e seus impactos econômicos. Então eu seria cauteloso na tomada de decisão. Queria chamar agora o Luiz Carlos Bento, CEO da Intervalor. Bento? Boa tarde, Armando Luizio, boa tarde, ministro. Na verdade, eu queria abordar um pouco um tema que me parece um pouco contraditório. A questão é a seguinte, hoje a gente sofre essa questão da compressão fiscal que a gente tem, e vamos sofrer muito mais por conta dos valores que estão sendo destinados para a contenção da crise. E a minha pergunta é a seguinte, como que a gente pode fazer, seria esse o momento de ouro para a gente, pós-crise, resolver o problema de gigantismo do Estado, uma atuação forte junto aos servidores públicos? Porque se a gente conseguisse usar esse momento, primeiro, o momento de ouro seria, obviamente, após a crise, porque não faria sentido ser mais um agente provocador de problemas nesse cenário. Então, a minha pergunta é nesse sentido de entender se a gente teria diante de nós um potencial momento que não vamos ter novamente. E, por final, como empresário, numa empresa também que tem número 2.000 e poucos funcionários, eu queria entender como que a gente poderia melhorar o acesso ao capital, que a gente tem visto muitos empresários reclamar bastante pelas dificuldades de acessar o capital. Seria isso um momento confuso ou a gente pode esperar uma melhoria nesse fluxo? Bom, Luiz, vamos com a primeira. Eu concordo com você e toda oportunidade que eu tenho tido de falar nesse momento recente, eu tenho enfatizado muito a questão da aprovação da PEC emergencial, porque eu acho que a PEC emergencial, apesar de não ser um instrumento mais perfeito, não vai resolver todos os problemas, é algo que está lá no Congresso, está pronta para ser aprovada e nos permitiria dar passos relevantes no sentido de um maior controle das 3 esferas de governo sobre as despesas públicas, particularmente no que diz respeito ao funcionalismo público, porque essa PEC traz mecanismos às 3 esferas de governo para ter um maior instrumento de controle sobre as despesas de pessoal. Então, é este o tema que está na mesa nesse momento e a gente não deveria perder a oportunidade de aprová-la concomitante à aprovação de tudo que é necessário para a gente lidar, para dar a resposta fiscal adequada à crise de saúde que nós estamos vivendo e a crise econômica também do lado das empresas. Então, sim, existe uma oportunidade que está na mesa. Eu tentaria ir além disso, eu tentaria colocar em discussão também a questão da vinculação dos recursos do orçamento. A gente está no momento em que a gente precisa desesperadamente gastar com saúde e a gente continua tendo vinculações para outras áreas. A rigidez do orçamento público é brutal. Então, neste momento, a prioridade deveria ser saúde. Então, vamos desvincular recursos de outras áreas para poder gastar mais com saúde, dado que a gente já tem um déficit primário grande antes de entrar nessa crise. Então, sim, você tem toda a razão. E talvez, voltando à primeira pergunta do Aloysio, o que eu faria diferente neste momento talvez fosse trazer mais a importância dessas discussões em paralelo à resposta à crise. Então, essa responsabilidade é também do Poder Legislativo, é do Poder Judiciário e do Poder Executivo. Então, esse tema tem que estar na mesa, sim, você tem toda a razão e a gente não pode perder o foco nessa discussão. Eu acho que isso mereceria mais atenção por parte do governo para que a gente conseguisse avançar nesta agenda que será absolutamente fundamental para mitigar o custo fiscal dessa expansão que nós estamos vendo agora. Com relação ao acesso ao capital, veja, eu acho que neste momento de crise a gente precisa dar um passo de cada vez. Então, a gente não tem problema
de liquidez no mercado financeiro, de capital nos bancos. Existe um sistema financeiro bastante capitalizado hoje. A pergunta é como é que a gente faz o crédito chegar na ponta, sobretudo neste momento de grande incerteza. Então, várias medidas estão sendo colocadas, mas a implementação tem sido um pouco demorada. Vou pegar o exemplo do que o mundo inteiro fez. Todos os bancos centrais das principais economias lançaram aqueles programas que ficaram conhecidos como LTRO, que é o Banco Central, através do sistema financeiro, dando a liquidez para que os bancos possam comprar crédito privado com o funding do Banco Central, oferecendo essa carteira de crédito como colateral. Então, isso é fundamental para destravar o mercado de crédito privado, para que você possa não só ter liquidez no mercado secundário, mas também começar a pensar em novas emissões primárias neste momento. Então, isso foi feito pelo FED, foi feito pelo Banco Central Europeu, o Chile anunciou medidas nesse sentido. Nós anunciamos, mas a gente ainda está na execução, é medida provisória, como é que executa, e na prática a gente não implementou. Então, esta, para mim, tem que ser uma prioridade. O Banco Central precisa rapidamente colocar de pé este instrumento para dar liquidez ao mercado de crédito corporativo. Nós estamos falando de financiamento das empresas aqui. Em paralelo, executar a linha do Tesouro Nacional, que é funding do Tesouro Nacional com risco do Tesouro Nacional, 85%, para a pequena e média empresa. Então, eu acho que os mecanismos estão na mesa. O que nós estamos pecando é na execução, que está demorada. As medidas são corretas, na direção correta, mas a execução, infelizmente, não está no ritmo que a gente precisa. Precisamos acelerar. Eu fazia a pergunta aqui em nome do Vitório, que não está conseguindo a conexão. A pergunta dele é a seguinte: como o governo vai retomar o equilíbrio de contas depois que esse tsunami passar? E aí o que eu faço em confidência é que o apelido do ministro na época do governo era Doutor No, porque ele dizia não para todos os pedidos de verba, já que ele estava preocupado com o equilíbrio das contas públicas. Vitório, eu acho que o que a gente precisa não é um doutor No neste momento. O que a gente precisa é ter regras fiscais claras para poder lidar com o que virá pela frente. E se a gente não entender a natureza do problema, a solução vai ser errada. Então, a natureza do problema, o que a gente tem aqui foi uma expansão fiscal exagerada, com base em gastos permanentes, com uma estrutura de orçamento rígida, com excessos de vinculação, que faz com que cada vez que você aumente a arrecadação, você é obrigado a gastar mais e gasta com funcionalismo. O Estado consegue não pagar o Tesouro Nacional porque entra no Judiciário, no Supremo, e com isso ele aumenta salário. E aí nós estamos usando os escassos recursos públicos para gastar com o pessoal. Então, quando a gente olha o orçamento federal, ele é extremamente concentrado em gasto com pessoal, em gasto com previdência. Tivemos a reforma da Previdência, foi um avanço muito importante, mas 3 semanas atrás, o Congresso Nacional derruba o veto do presidente da República, criando 20 bilhões por ano de despesa com BPC, quer dizer, isso é uma despesa permanente. Então a gente deu vários passos para trás. Então este momento, e é essa a minha preocupação, não pode ser justificativa para fazer coisa errada. A gente não pode aceitar que nesse momento o Congresso crie uma despesa permanente de 20 bilhões de reais por ano por resto da vida. Quer dizer, é óbvio que nós não temos condições de arcar com esse tipo de despesa. Não vou discutir mérito da despesa, mas o fato é que na situação fiscal nossa, se a gente não quiser ter um brutal aumento de carga tributária, que de novo seria um erro, o foco tem que ser na despesa. Então, e aí não dá para segurar isso tudo simplesmente sentando em cima do cofre do Tesouro Nacional. O ministro Guedes, o secretário Massueto, evidentemente que não dá para responder a isso dessa maneira. Então a gente precisa ter um marco regulatório adequado. Por isso que a minha insistência é sempre na continuidade das reformas e também evitar que a gente ande para trás, como foi o caso no BPC. Então a sociedade precisa reagir
a esse tipo de erro nesse momento. A gente não pode mais, nós não temos nenhuma margem de manobra para continuar errando. Esse é o meu ponto aqui. Eu faço também em nome do Flávio Batel, da SUSTIC, a pergunta dele, que é a seguinte: como o senhor vê a tarefa de fazer o Estado interferir brutalmente na economia no momento em que o comando dessa mesma economia está na mão de um liberal como Paulo Guedes? Veja, não me parece uma crítica correta o que está sendo feito. Vamos separar em duas partes. Tem uma agenda liberal do ministro Paulo Guedes que, honestamente, é muito parecida com a agenda que a gente tinha no governo Temer, de continuar com as privatizações, com a abertura da economia, com reforma da Previdência, com a aprovação da PEC emergencial, com maior produtividade, reforma tributária. Essa é a agenda do país, não é uma... não vamos rotular se é liberal ou não é liberal, essa é a agenda econômica certa que nós precisamos, qualquer pessoa de bom senso sabe disso. Então a agenda do governo eu acho que é uma agenda boa, do ponto de vista econômico. E fazendo justiça ao ministro, a gente pode até discutir se as medidas poderiam ter saído uma semana ou 2 semanas antes, o ritmo de execução está bom ou não, mas a resposta foi dada. Então, e o ministro foi muito claro que gastará o que for necessário para mitigar os efeitos negativos dessa crise e que o aumento de gasto será temporário. Então, eu não vejo nenhuma incompatibilidade na agenda do ministro Paulo Guedes, que repito que eu acho que é uma boa agenda econômica, com a sua atuação, sua e do Banco Central nesse momento. Eles estão fazendo o que tem que ser feito. O que a gente precisa discutir agora é a efetividade das medidas e a celeridade com que elas são executadas. Então eu não compartilho dessa crítica que, por ser uma pessoa de viés liberal, não entendeu a gravidade da crise e não tem condições de dar as respostas adequadas nesse momento. Eu acho que não está correto. Só um comentário, eu não acredito que a pergunta tenha sido feita num tom de crítica, mas muito mais numa observação em função da origem liberal do ministro, e é evidente que ele está fazendo esforços muito fortes para conseguir resolver a situação na qual nos encontramos, né? A pergunta agora é da Estela Dama, do grupo Dama Agro. Nesse momento que os bancos privados estão enxugando crédito e aumentando os juros, ao contrário do que faz os bancos centrais de vários países, como assegurar que a liquidez chegue à ponta do tomador? Estela, de novo, eu acho que o Banco Central tomou as medidas corretas. Esta proposta do banco... Vamos lá, o que o Banco Central fez? Só para a gente recapitular. Logo no início da crise, anunciou uma importante redução de compulsórios, 200 bilhões de reais, que vai irrigar a economia. Então, isso já foi adotado há 2 semanas atrás. O Banco Central também anunciou um programa, salvo engano meu, da ordem de 90 bilhões de reais, que seria de financiamento com garantia em depósito compulsório dos bancos, e aí, evidentemente, como a garantia de depósito compulsório, isso ficou muito concentrado nos 5 maiores bancos do país, então era insuficiente, apesar de ser uma medida também positiva, e agora anunciou este novo programa da letra financeira garantida, que vai permitir com que os bancos se financiem junto ao Banco Central, tendo como colateral um portfólio de crédito privado. Essa medida que foi adotada no mundo inteiro com sucesso é extremamente importante, então está na direção correta que o Banco Central está fazendo, e ele foi além, ele ainda vai propor uma PEC, uma proposta de emenda constitucional ao Congresso Nacional, permitindo que o Banco Central possa fazer empréstimos diretamente ao setor privado não financeiro, ou seja, adquirir esses créditos diretamente, como, por exemplo, o Banco Central americano pode fazer, e hoje, pela Constituição, o Banco Central brasileiro não pode fazer. Agora, isso depende de emenda constitucional, acho que isso leva mais tempo, mas ele colocou outros instrumentos de curto prazo. Então, do ponto de vista do Banco Central, a liquidez, esses instrumentos são adequados para segurar a liquidez do mercado. O desafio é chegar na ponta, por isso que eu tenho sentido do Banco Central a preocupação de monitorar
a efetividade das medidas, eles estão falando com o mercado, estão falando com a gente para saber se as medidas estão funcionando, estão chegando na ponta. Então, eu acho que eles estão andando na direção correta, porém, mais uma vez, precisa de mais velocidade. Essa medida da letra financeira garantida, ela ainda não está operacional, então isso precisa ser feito com bastante rapidez. Você tem, o Brasil possui 2 bancos públicos que também podem ser utilizados nesse momento, que é tanto o BNDES como a Caixa Econômica Federal. Eu coloco o Banco do Brasil uma categoria diferente, porque o Banco do Brasil tem acionistas minoritários e qualquer utilização do banco para execução de políticas públicas, para mim, tem que ser através de o custo fiscal tem que ficar no Tesouro Nacional, mas temos Caixa Econômica, temos BNDES, a Caixa tem uma enorme capilaridade, então o governo tem os instrumentos para fazer com que o crédito chegue na ponta. Eu acho que ele tem a preocupação, ele está com as medidas corretas na mesa, é mais uma questão de celeridade da execução dessas medidas. E me permita mais um tema aqui, que tudo que isso foi feito na competência do Banco Central, nas medidas do Banco Central, não tem custo fiscal e não precisa de custo fiscal, porque essas medidas não requerem subsídios do Tesouro Nacional. Então, é muito importante ter isso claro, que desse pacote de 700 bilhões, boa parte disso está concentrada nas medidas do Banco Central, sem custo fiscal. O custo fiscal está nas medidas do Tesouro Nacional através do orçamento. Agora uma pergunta do Carlos Tilquian, da Estrela, é muito na linha do que a Estela colocou, mas ele faz um adendo e eu vou falar para você o que é. Será que os grandes bancos estão aproveitando o momento para recompor o caixa afetado pelas RJs das grandes empreiteiras? Por isso que o dinheiro não chega nessa ponta? Não, Carlos, eu acho que os grandes bancos todos têm uma base de capital muito sólida, não tem nenhum problema de liquidez, mas veja, esse é um momento de muita incerteza, que foi o primeiro ponto que eu mencionei. Por isso que a necessidade, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, do Banco Central executar esses programas para ampliar ainda mais a liquidez e criar condições para que o crédito chegue na ponta, porque é natural que neste momento exista uma preocupação com a preservação do capital. Isso em todas as empresas tem essa preocupação, é legítima a preocupação, mas a gente, enquanto sociedade, tem que conseguir criar os canais para que o dinheiro chegue para quem está precisando na ponta. Então, eu acho que os instrumentos estão aqui, estou sendo repetitivo nesse ponto, mas o que precisa é a utilização dos instrumentos que foram anunciados. Então, eu acho que, na medida que a gente vê esses créditos chegando na ponta, essa percepção de empossamento da liquidez ela vai sendo diluída, mas isso exige, de novo, um monitoramento muito atento por parte do Banco Central. Então, eu não tenho crítica com relação à medida que está sendo usada, eu acho que o instrumento é esse mesmo. Fizemos coisas novas, a gente jogou parte do risco para o Tesouro Nacional, não me lembro, isso nunca foi feito no passado recente, então é algo novo, é algo ousado, é algo adequado ao momento que a gente está vivendo. Então, o governo está reagindo, o problema é a velocidade de implementação. Uma pergunta aqui do Edson Fruc, ele é do grupo SND de distribuição. A alternativa para as empresas brasileiras nesse momento é buscar exportações para a China? Veja, vários setores vão ter condições de aumentar as exportações, até porque a taxa de câmbio hoje favorece esse movimento. Agora, vamos ter claro também que este impacto sobre o crescimento impacto econômico não vai ser só no Brasil. Então, falei no início, a gente pode estar falando de um crescimento chinês aí próximo a 1,5%, 2%, é difícil fazer previsão nesses momentos. Então, deverá haver também uma contração de demanda por parte desses países. Então, todos serão afetados
por essa crise. Sem dúvida nenhuma, o acesso aos mercados externos é um caminho extremamente importante para diversos setores da economia brasileira. Aliás, como eu disse no início, um dos grandes problemas da economia brasileira é o fato da gente ser muito fechado. A nossa corrente de comércio é muito baixo. O que a gente exporta e importa é muito pouco em proporção do PIB comparado com os países relevantes. Então, a gente viria a dobrar a nossa corrente de comércio, sair de 25% e para 50% do PIB. Então, o Brasil precisa importar mais e exportar mais. Só que para exportar precisa importar, e para isso a gente precisa de uma economia mais aberta, senão a conta não fecha no agregado. Então, você está trazendo um outro ponto que eu volto à minha questão inicial do conjunto de reformas que precisa ser feito no Brasil. A gente precisa ser uma economia mais aberta, mais integrada com o resto do mundo. Essa crise vai passar, nós vamos voltar à normalidade, e a integração no comércio internacional em maior escala é fundamental para que a gente tenha uma economia mais competitiva e tenha um potencial de crescimento maior. Sua previsão de futuro para o PIB nesse ano de 2020 estaria mais alinhado com o -1 ou o -3? Luiz, infelizmente eu acho que mais para o -3. Eu acho que o efeito será relevante nesse ano, a economia vai sentir. A gente ainda não tem a clareza da extensão desse período de isolamento, que pode ser ainda maior, espero que não, mas enfim, nós vamos ter que lidar com isso. Mas hoje, com o que eu enxergo, eu acho que estamos muito mais na direção do -3 do que do -1. Pode ser até uma queda maior do que essa. Eu lembro que na época do Plano Collor se falou numa queda nominal de 4,3. A gente está passando por uma crise, ou vai passar, uma crise de liquidez até semelhante, porque o dinheiro vai sumir nos primeiros meses aí dessa situação. Você acha que é talvez dessa ordem? Veja, de novo, eu acho que a gente tem os instrumentos para tentar mitigar esse problema de liquidez que pode ocorrer se não tiver uma atuação rápida. Então, a questão da liquidez, ela vai depender muito da nossa capacidade de executar as medidas que estão na mesa e estão anunciadas. Então, eu prefiro aguardar um pouco mais. Precisamos ter mais clareza da extensão desta crise, de quanto tempo vai persistir esse isolamento, para poder fazer afirmações desse tipo. Eu disse no início, o grau de incerteza é muito grande. Eu acho que a gente tem que ter muita responsabilidade e cuidado com as previsões. Então, de novo, temos instrumentos para poder mitigar esses efeitos na liquidez, para que os mercados de crédito voltem a funcionar de maneira adequada, mas desde que a gente consiga agir com responsabilidade. Então, eu prefiro evitar esse tipo de afirmação nesse momento. Uma das questões que os empresários têm colocado na mesa nas conversas com o governo é justamente o diferimento de impostos, mas os funcionários da Secretaria de Receita são bastante reticentes e resistentes a essa alternativa. Você que esteve no governo e conviveu juntamente com esses profissionais, e depois foi até como ministro da Fazenda superior a eles. Como é essa relação e como é que você vê essa possibilidade de diferimento? Luiz, eu acho que esse é um caminho que não deveria ser descartado também. E a vantagem, para mim, é que esse é uma injeção de liquidez, é um efeito imediato que você consegue fazer chegar efetivamente nas empresas, e ele é necessariamente temporário. Então, a minha grande preocupação é a gente partir para medidas que começam temporárias e viram permanente. E claramente um diferimento de impostos ou uma não cobrança de impostos durante determinado momento para determinados setores será sempre uma medida temporária. Então eu gosto disso, eu acho que a gente deveria, e é simples. Então, de novo, eu acho que neste momento a simplicidade,
ajuda muito. O Brasil é complexo, as leis são difíceis, tudo é muito difícil e demorado para fazer e a gente precisa agir rápido, como eu disse. Então, eu acho que esse sim é um caminho que ele deveria ser considerado. O custo fiscal está dado, ele vai ocorrer, e aí a gente só precisa perguntar qual é a maneira mais eficiente de fazer o dinheiro chegar para quem efetivamente precisa. Então, isso precisa ser bem desenhado, mas eu acho que não deveria ser excluído do rol de alternativas. Evidente, a Receita Federal sempre tem uma resistência a esse tipo de iniciativa que tem que ser amparada num ato legal, não tem jeito. Isso precisa, no meu entendimento, ter cobertura legal adequada para que possa ser feito. Tendo a cobertura legal, é só executar. Uma pergunta aqui do Jorge Santana, CEO da BMG Seguros. Ele diz o seguinte: existem 30 bilhões de reais represados no BNDES e em outras instituições de fomento como depósitos judiciais, servindo de caução a operações. Esses recursos poderiam ser liberados através da emissão de apólices. Como é que o ministro Guardia vê essa possibilidade, já que ele foi responsável pela economia, e se o governo não utiliza esses recursos também para compor o seu caixa? Veja, eu preciso entender melhor a proposta que está sendo colocada, mas eu sempre tenho muito cuidado com as propostas de liberação de depósitos judiciais. Eu me lembro que isso ocorreu em larga escala nos governos estaduais, e isso vai gerar problema no futuro. Então, você libera esse depósito e você precisa ter garantia de que ele vai ser utilizado nas ações que são necessárias. Eu não iria por esse tipo de caminho. Eu acho que a minha intuição, de novo, vamos ser coisas simples, coisas que funcionam. A gente tem uma rede de proteção social adequada para fazer o dinheiro chegar nas famílias. Então tem Bolsa Família, tem auxílio-desemprego, a gente tem um cadastro social que funciona, usa orçamento fiscal, usa crédito extraordinário, financia isso com dívida pública e faz o gasto, é mais transparente. Eu entrevistei o secretário Mansueto nesse final de semana. O Mansueto falou uma coisa, entre várias outras coisas inteligentes que ele falou, ele foi muito claro ao dizer o seguinte: eu não quero deixar esqueleto para o futuro. Todo o custo fiscal que nós tivemos agora, ele vai ser transparente e vai ser comunicado de forma clara para a sociedade. Então, eu desconfio sempre muito dessas medidas onde tem um dinheiro que eu posso usar e parece que ele não tem dono. Sempre tem custo, vamos explicitar o custo e vamos ser honestos conosco mesmos. O país tem déficit primário, então não tem capacidade de gastar que não seja através do endividamento adicional. Então todo gasto vai vir de um endividamento adicional. As medidas de Banco Central, de redução de compulsório, de liquidez, não têm custo fiscal e devem ser utilizadas. Mas no âmbito do orçamento fiscal não tem ilusão. Terá custo, e isso vai implicar um aumento de endividamento, e a gente precisa fazer isso de maneira transparente e assegurar que as medidas são temporárias. Então vamos fazer isso de maneira simples, direta e transparente. Bom, para terminar, uma pergunta que é, na verdade, uma curiosidade pessoal. Estou vendo aí atrás, tem uma extensa biblioteca, e tem um livro chamado O Capital. A minha dúvida é o Capital do Karl Marx ou do Thomas Piketty? É do Thomas Piketty, mas eu também li o do Karl Marx, que está na outra estante aqui na frente. Então, mas esse aqui é o do Piketty. Bom, a gente sempre pode dizer que os dois são de esquerda também, não? Bom, eu queria agradecer muito a presença do ministro Eduardo Guardia com a gente. Olha, foi uma conversa muito elucidativa, com eu acho que muita clareza, muita sensibilidade típica de quem já esteve na máquina pública, entendendo os meandros, buscando a simplicidade, buscando soluções que não causem problemas para o futuro. Então, eu queria agradecer muito a você, Eduardo, também aos nossos patrocinadores, a Adobe, a Bencorp, Intervalor, Simpress, Solstic e principalmente
o Arnold Correia da Atmo por nos proporcionar essa plataforma fantástica para poder fazer esse debate virtual. Eduardo, muito obrigado. Suas considerações finais, por favor. Luiz, além de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, eu acho que eu termino com a mensagem inicial. É um momento muito difícil, muita incerteza. Não vamos perder o nosso tempo discutindo as coisas que não são relevantes. A gente vê isso todo dia na imprensa, um desgaste enorme discutindo temas que não são os mais relevantes para esse país. Então, o que a gente precisa ter é muito foco, muita serenidade e bom senso para sair de maneira adequada do outro lado, sem esquecer que nós vamos deixar uma conta para o futuro que precisa ser paga e que, portanto, a gente precisa pensar também nesse tema em paralelo às respostas rápidas que a gente tem que dar como sociedade para aliviar o sofrimento das famílias e, sobretudo, das pequenas empresas. Então, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Muito obrigado novamente e gostaria só de ressaltar, para finalizar, uma iniciativa muito interessante, muito louvável do BTG e também o fato de você ter ressaltado de novo a questão da solidariedade. É um momento dificílimo e todos nós precisamos estar envolvidos em ações que de alguma maneira ajudem os mais necessitados, porque é uma crise econômica complicada e nós não sabemos ainda a extensão dela. Portanto, é o dever de todo empresário, de toda pessoa que tem um pouco mais de conforto nessas horas, ajudar o próximo. Então, queria agradecer a todos, muito obrigado pela audiência e nós nos vemos de novo na sexta-feira com o deputado e presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia. Muito obrigado e até a próxima.